Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais uma oportunidade para nós darmos continuidade ao estudo bíblico que temos feito nesses dias a respeito dos dons espirituais. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os dons de elocução. Até a semana passada nós falamos sobre os dons de poder e agora nós vamos falar sobre os dons de elocução, começando pelo dom de profecia, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 1, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O dom de profecia talvez seja o dom mais conhecido que nós tenhamos no meio da igreja. E é importante a gente falar um pouco a respeito do que a Bíblia diz a respeito deste dom, para que ele serve, quais são os seus propósitos e principalmente falarmos também a respeito de alguns cuidados que devemos ter com este dom. Falando um pouco sobre o que vem a ser o dom de profecia, a gente define da seguinte maneira: o dom de profecia, ou a profecia, é uma mensagem divina, momentânea e sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificar, consolar e exortar o crente individualmente ou a igreja. Portanto, quando nós estamos falando de profecia nos tempos pós-canônicos, ou seja, após o fechamento do cânon bíblico, nós estamos falando de um dom que usa o crente a partir de uma ação do Espírito de Deus com uma mensagem. Essa mensagem, ela é momentânea e sobrenatural. E aí é importante a gente lembrar o seguinte: essa mensagem do dom de profecia, ela não é uma mensagem que tem a mesma autoridade da Bíblia. O cânon bíblico já está fechado, ou seja, todos os 66 livros da Bíblia já estão fechados, e nada daquilo que venha a ser utilizado pelo dom de profecia como mensagem pode ser acrescido ou negar as Escrituras. É importante a gente falar sobre isso, porque toda mensagem que vem a partir do dom de profecia deve estar de acordo com as Escrituras Sagradas. E aí a gente precisa também fazer uma diferença sobre o dom de profecia e o ministério de profeta. As pessoas que são usadas hoje com o dom de profecia, os crentes que são usados hoje por Deus com o dom de profecia, não podem ser equiparados com os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento. Ali existia uma forma diferenciada de haver uma manifestação do Espírito Santo. O que nós vamos ver agora, a partir dos tempos neotestamentários, aos tempos do Novo Testamento, é de que sempre que o Espírito de Deus vai se manifestar, ele vai se manifestar trazendo uma mensagem de edificação, de consolo ou de exortação para a igreja ou para o crente individual, sendo que essas mensagens estão de acordo com as Escrituras. Outra coisa importante de a gente ressaltar sobre o dom de profecia é que nem sempre a profecia está relacionada com algo que vai acontecer no futuro. Ela não está simplesmente relacionada sobre a questão de visualizar ou falar de algo que acontecerá. Às vezes a profecia é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem de consolo, uma mensagem de exortação no sentido de que anime o crente a permanecer firme. Então, essas são algumas questões importantes que a gente precisa saber sobre o dom de profecia. Uma outra coisa que é interessante nós tratarmos sobre o dom de profecia é de que o dom de profecia ele não é diretivo, ou seja, ele não tem a característica de direção. Às vezes a gente observa que por haver uma ênfase na espiritualidade, daqueles que são usados pela profecia, alguns acham que por serem usados por Deus desta maneira, têm o direito ou podem exercer dons diretivos, podem governar a igreja. E para isso a gente vai observar os dons ministeriais. Os dons ministeriais são dados por Deus para este propósito de liderança. O dom de profecia, ele não tem essa função diretiva, essa função de direcionamento, de presidência, de liderança. Uma outra coisa importante que a gente precisa falar, apesar de que já temos dito isso,
mas é importante reafirmar essa questão, é que o dom de profecia, ele não tem autoridade canônica. Portanto, se alguém for usado com uma palavra que dê a ideia de que está se contradizendo ou contradizendo a palavra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A autoridade máxima da revelação da parte de Deus são as Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que vier como mensagem, tudo aquilo que vier como ensino, como pregação, que se opor à palavra de Deus, deve ser rejeitado. A palavra de Deus é aquela que tem a máxima autoridade como regra de fé e de prática sobre as nossas vidas. É a revelação específica da parte de Deus. Um ponto importante que a gente precisa ressaltar, irmãos, é que, como eu disse no início, este dom de profecia, ele talvez seja o mais visto, mais percebido em nossas igrejas pentecostais, né? Apesar de que tem tido, claro, algumas escassez em determinados momentos. Mas por que eu digo isso? Porque o fato de vermos com mais frequência a manifestação deste tipo de dom faz com que também tenhamos mais contato com o mau uso deste dom. E é por isso que Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele escreve aquela igreja com o propósito de fazer com que aquela igreja soubesse exatamente como deveria proceder com o uso desse dom. Uma coisa que nós vamos observar é que Paulo em nenhum momento diz que não deveria ser usado, que deveria ser extinto. Não. Na verdade, o texto que nós lemos vai nos dizer que nós deveríamos buscar. Paulo orienta os crentes de Corinto e, consequentemente, a nós, que nós devemos buscar os melhores dons, e ele vai dar uma ênfase nessa questão do dom de profecia. O que Paulo vai nos orientar é que aquele que está sendo usado, o irmão que está sendo usado, ele tem que ter cuidado para não causar nenhum tipo de desordem no culto. É por conta disso que nós devemos saber observar. Uma outra coisa importante que devemos citar aos irmãos é que a Bíblia vai nos dizer que o Espírito é sujeito ao profeta. Logo, a mensagem ela chega ao crente, né, e ela pode chegar de diversas maneiras, a partir de algo visualizado na sua mente, de uma mensagem que chega na sua mente, de algo que o Senhor lhe mostra, né? Ele precisa entender de que essa mensagem ela pode ser dita ou não, né? O Espírito, ele não causa uma possessão no crente, ele tem o controle sobre o CC, ele sabe o momento certo de falar, ele pode até se opor a não falar naquele momento ou deixar para uma outra oportunidade. Não há uma possessão. Tem gente que acha que há uma possessão do Espírito. Não. O Espírito Santo de Deus deixa o crente, o cristão, consciente no momento do uso ali daquele servo de Deus para que haja de fato uma intervenção humana também. E é por conta disso que nós vamos observar muitos erros, algumas falhas, né? Alguns crentes que em determinados momentos se acham no direito de não mais serem usados por Deus, mas de usarem a Deus. E quando acontece isso, vai acontecer diversas dificuldades, diversos problemas, né? E por conta disso, muitas pessoas têm rejeitado este dom de profecia por conta dos erros. Mas precisamos entender o seguinte, irmãos, que não é porque existem falhas, que não é porque existem erros, que devemos desprezar aquilo que as Escrituras Sagradas dizem, né, em relação ao dom de profecia. Devemos observar que há o verdadeiro e há o falso. Nós devemos descartar aquilo que é falso. É por isso que a Bíblia vai nos dar também a oportunidade de buscarmos o dom de discernimento de espírito. E nós já vimos aqui sobre o dom de discernimento de espírito que existem três fontes: Deus, o diabo e o homem. Da mesma forma, a profecia ela pode também vir dessas três fontes: de Deus, do diabo ou do homem. E é para isso que precisamos do discernimento de espírito, é para isso que precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, precisamos conhecer a Bíblia para que possamos colocar à prova aquilo que temos ouvido. É só dessa maneira, é só quando colocamos à prova aquilo que temos ouvido que teremos a certeza. Daí a importância de conhecermos a Bíblia, de estudarmos as Sagradas Escrituras, para que possamos colocar à prova aquilo que temos recebido e não descartar por inteiro o dom de profecia. Não é porque alguém já teve uma decepção,
ou já foi alvo de um falso profeta, que deve descartar os verdadeiros. O dom de profecia é um dom que tem edificado a igreja durante muitos anos, tem edificado, consolado e exortado o povo de Deus. É por isso que nós devemos ensinar e buscar este dom, porque o Senhor fala com o seu povo e edifica a sua igreja também através destes dons. E aí é importante lembrar a você que você também pode ser usado por Deus com este dom, né? Deus pode lhe usar em determinado momento para que aconteça ali uma manifestação do Espírito de Deus para que você edifique a vida de outro para a glória de Deus. E aí, para nós finalizarmos, a gente precisa falar um pouco também sobre alguns exemplos bíblicos no Novo Testamento do dom de profecia. A gente vai observar o diácono Filipe, que a Bíblia diz que as suas filhas, que eram donzelas, eram usadas por Deus com o dom de profecia. Você pode conferir lá em Atos capítulo 21, os versículos 8 e 9. E você vai observar também em Atos dos Apóstolos, um servo de Deus chamado Ágabo, que por 2 oportunidades ele recebeu a manifestação do Espírito de Deus com o dom de profecia. Era um homem de Deus usado com este dom. Na primeira oportunidade, lá em Atos capítulo 11, versículos 27 a 28, ele profetizou uma grande fome que viria. E você, ao observar o texto bíblico, você vai ver que de fato isso veio acontecer. Uma outra manifestação do dom de profecia na vida de Ágabo está lá em Atos capítulo 21, versículos 10 e 11, onde ele profetiza que Paulo iria ser preso pelos judeus. Então, nós observamos aí, queridos irmãos, que esse dom de profecia, ele é um dom que foi usado pela igreja do primeiro século. Nós conhecemos casos também de pessoas, de homens e mulheres de Deus que têm sido usados por Deus com este dom, e a igreja tem sido edificada com este dom. Portanto, nós devemos buscá-lo, nós devemos glorificar a Deus e exaltar o Senhor pela bondade de ele usar os seus servos, para que assim a igreja seja exortada, edificada e consolada. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor. Um grande abraço. Amém.